Porque para vir para os Estados Unidos, hoje o brasileiro precisa de visto, né. Sim, Na sim. época, o seu processo, da sua família, vocês fizeram sozinhos ou você precisaram de ajuda, assessoria? Conta para nós como que foi, assim. Na verdade, na época, quando eu trabalhava no Brasil, eu trabalhava no exército e eu tinha um bar também. Então, para mim, o meu tempo era muito corrido. Na verdade, quando eu fui fazer a aplicação para me tirar o visto, como eu era militar do exército, eu já tinha 7 anos do exército, a minha intenção mesmo era eu mesmo aplicar meu visto. Mas só que a minha falta de tempo ali, que eu tinha um bar, eu era DJ, e eu também fazia muito uns investimentos ali, minha falta de tempo estava muito corrido. Então, na época, eu optei por contratar uma empresa de visto para me assessorar nessa parte mesmo, para não ter erro, né? Porque eu pensei assim, pô, é melhor contratar uma empresa mesmo que eu vou gastar um pouco mais ali, mas pelo menos eles vão saber preencher o formulário meu de corretamente ali para não ter problema, porque eu queria tirar o visto de primeiro, então, na época. Então, quando eu tirei o visto na época, eu tirei quando eu estava no exército, então isso aí impulsionou demais. Mas só que eu tirei separado da minha esposa, porque eu falei com ela que eu ia vir para cá na época, ela falou assim: não, eu não vou, eu não vou. Aí eu falei: então tá bom, você vai ficar para trás, que eu vou. Aí na época eu fui lá, marquei para me tirar o visto sozinho, fui lá e tirei meu visto sozinho, em uma semana. Aí ela viu que realmente eu tirei o visto normal, peguei e falei com ela assim, peguei o telefone, né? Brincando com ela. Falei assim: não, então tá bom, eu vou comprar passagem então para mês que vem, então. Tipo, brincando com um colega meu, mas era só para pressionar ela mesmo, porque eu realmente queria que ela visse comigo na época, né? Aí eu conversei com ela, falou: não, então tá bom. Aí ela chegou a me dar humildade e falou assim: não, como é que eu faço para me tirar então os documentos? Eu falei: então tá bom, vou correr atrás pra você. Aí eu comecei a correr atrás dos documentos para ela ali, consegui aplicar. E 2 semanas que eu tirei meu visto, eu consegui tirar o visto dela também na época de turista. Graças a Bacana. Deus, cara. E realmente ajuda mesmo, cara, ser militar, assim, ter alguma ligação com militarismo, seja polícia ou exército, ajuda, na sua opinião? Ô, Roger, na verdade, a gente não sabe o critério que eles usam ali mesmo para entrevista, né? Porque eu tenho amigos meus que é engenheiro, eu tenho amigo meus que é polícia, eu tenho amigo meu de várias áreas assim. A gente não sabe o critério exatamente. Mas se você for militar e se você estiver ativa trabalhando para o governo, com certeza ajuda um pouco sim, cara. Até pelas perguntas ali, eu senti muito confiante. Tanto quando eu fui tirar meu visto ali, eu tava na fila bem confiante, cara. E a primeira pergunta que ela fez para mim, perguntou para mim de que eu trabalho e quanto tempo que eu tinha. Então foi, já estava tudo massificado ali já na hora de entrevista e foi bem tranquilo. A hora que eu falei que militar, ela pegou e falou assim: Forças Armadas, né? Eu falei: sim. Ela, o Exército? Eu, yes. Ela, ah, ok, ok. Pra mim foi bem tranquilo ali na hora da entrevista, cara. Então eu senti muito confortável, mas até mesmo também que eu trabalhei em política, trabalhei em várias coisas, então eu sei lidar ali com a situação às vezes. Igual eu trabalhei no Exército, né? Então ali você tem que saber lidar ali mesmo com a situação ali, aquele tremor no coração ali, mas a gente consegue sair bem, graças a Deus, cara. Bacana. E aí, no caso da sua esposa, assim, foi muito fácil também para ela ou não, foi difícil? E como que funciona isso, né? Porque às vezes uma parte do casal tira o visto, aí depois vai a outra parte, aí não sabe se vai dar certo, porque um conseguiu e o outro não consegue. Como que foi o caso dela? Foi tranquilo também? Foi tranquilo. Na verdade, quem foi tranquilo pra ela foi um pouco mais tenso, mas pra mim que estava lá fora esperando ela tirar o visto, pra mim foi pior, cara, porque eu tava na fila esperando ela pra tirar o visto. Então, pra mim ele foi tenso, porque quando eu fui tirar o visto, quando eu tava no exército, eu queria que ela tirasse comigo, até mesmo pra gente conseguir tirar de uma vez ali, até mesmo por causa de gasto e tudo, pra gente tentar tirar o visto ali e não ter problema. Mas só que na hora que eu fui levar, eu moro em Belo Horizonte, né? Em Belo Horizonte não tem, só tem a DS, só, ele só faz só o CASM, né? Só pra você preencher seus dados ali, o seu dedo, a biometria. Mas na hora da entrevista, em Belo Horizonte, não tem. Aí eu teria as 4 opções de estado, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Recife. Aí o mais próximo da onde que eu moro, que era 450 quilômetros de Belo Horizonte, Minas Gerais, era Rio de Janeiro. Aí na época eu fui tirar o visto lá no Rio de Janeiro. Então, quando eu fui lá uma semana, aí passou 2 semanas de novo, eu voltei em outra semana. Quando deu 2 semanas depois, eu tive que voltar com ela novamente. Então, para mim ficar ali fora esperando ali para mim ele foi tenso demais, cara. Mas na hora da entrevista ela falou que foi super. Ela também era concursada, né? Ela trabalha no DR. Então o serviço dela é muito bom. Então, na hora que fez as perguntas para ela, ela soube sair bem tranquilo. Mas na hora que terminou de perguntar para ela quando ela trabalhava, qual o valor que ela ganhava, chegou no final e perguntou com quem que ela ia. Aí ela falou assim: eu vou ir com o meu noivo. Como é que é o nome dele? Aí ela falou: o Euler. Ele é seu noivo? Ele trabalha de quê? Aí ela, é das Forças Armadas. Eu falei: ah, ok. Ele é militar, né? 7 anos, né? Ela já até passou a informação para ela. Então, na hora que ela falou aquilo ali, ela já se sentiu confiante, porque quando você se dá ali, quando você está passando pela entrevista, você sabe o momento ali que a pessoa te trata bem e tá confiante. Porque parece, Roger, na verdade, eu acho que ali quando você vai fazer entrevista, eu acho que ele já sabe as pessoas mesmo exatamente que vai passar. Eu acho que ele seleciona ali, eles filtram mais ou menos quem que acha que tem a qualidade para passar ali, e eles deixam ali. Entanto, eu falei com ela essa dia, quando você estiver passando pela entrevista, você vê que ela pegou seu passaporte e colocou assim à direita numa bancadinha assim, para saber que você passou. Aí ela perguntou algumas coisas lá e colocou assim já, praticamente, eu falei com ela, então praticamente tirou. E foi perguntando a ela de quanto tempo que ela trabalhava, se ela é concursada e tudo, aí ela já sabia praticamente que ela tinha visto, mas só que ela passou aperto, cara, ela ficou muito tensa. Mas só que ela não sabe que ela estava ali na área da entrevista e ela ficou tão tensa e eu lá fora na fila foi pior, porque eu fiquei lá fora esperando ela, cara. Eu fiquei assim na porta da saída
E foi muito dolorido para mim, porque eu já estava tudo em mente em vir morar para cá. Então, para mim, se exatamente ela não tirasse o visto ali, eu ia ter que abrir mão do meu sonho assim mesmo, de imediato, para estar tá esperando ela, entendeu? Então, foi complicado, Roger. Foi, foi E muito é estranho, cara. complicado, cara, porque Sim, imagina, eu lembro também quando eu vim para cá, eu vendi tudo, né? Vendi moto, vendi carro, também. carro do meu irmão, na verdade, juntei dinheiro, peguei rescisão de empresa, então só tem um tiro. Se não der certo, já era. E eu acho que essa tensão também é muito grande.